Excelente dia! 8 e 8. Consegui. Era exatamente o que eu queria. Então, por que será que não parece tudo aquilo que eu imaginei? Essa é uma conversa que fazemos pouco, né? Falamos muito sobre frustrações de não conseguir, sobre planos que não deram certo, sobre expectativas que não foram atendidas. Mas existe uma frustração muito mais difícil de explicar, gente. Aquela que aparece quando dá certo. Você chega, conquista, recebe, realiza. E por alguns segundos existe aquela sensação, era isso. Só que o tempo passa, a vida continua. E aquilo que parecia tão grande quando estava no futuro, começa a ocupar um espaço absolutamente normal no presente. Então nasce uma pergunta que muitas vezes não temos coragem de fazer. Era só isso? E por que essa pergunta incomoda tanto? Porque você não esperava apenas conquistar alguma coisa, você esperava sentir alguma coisa quando conquistasse. Nós não criamos expectativas apenas sobre acontecimento, a gente também cria sobre sentimento. Quando eu chegar lá, vou me sentir realizado. Quando isso acontecer, finalmente, vou ficar tranquila. Quando eu tiver aquilo, vou me sentir seguro. Quando eu conquistar, eu vou saber que eu venci. Percebe? Em algum momento, a conquista deixou de ser apenas uma conquista. Ela recebeu uma função emocional. Passamos a esperar que um resultado resolvesse uma sensação, que uma chegada produzisse uma identidade, que alguma coisa do lado de fora organizasse alguma coisa do lado de dentro. E então conseguimos. Mas continuamos sendo simplesmente nós. Essa frase parece óbvia, mas pensa nela. Você chega junto com você em todas as conquistas, com as mesmas perguntas, os mesmos conflitos, as mesmas inseguranças, os mesmos valores, as mesmas graças. A conquista muda muita coisa, mas ela não recebe automaticamente o poder de mudar aquilo que você decidiu que mudaria. E talvez seja por isso que algumas pessoas chegam exatamente onde queiram e poucos dias depois já estão procurando o próximo lugar. Não necessariamente porque são ambiciosas demais, mas porque continuam esperando que a próxima conquista entregue uma sensação que a anterior não conseguiu. Mais. Próximo número, próxima meta. Próximo reconhecimento. Próxima chegada. E se a busca pelo próximo não estiver sendo movida pelo desejo de crescer, mas pela esperança de finalmente sentir aquilo que você jurou que sentiria quando chegasse? Essa pergunta merece um espaço na nossa vida, né? Porque essa diferença entre querer continuar crescendo e ser incapaz de sentir que já cresceu é uma pergunta muito válida. Quantas conquistas você transformou rapidamente em obrigação na tua vida? Quantos sonhos perderam o valor no momento em que deixaram de ser um sonho? Lembra do seu primeiro carro? Em quantos meses ele já era só o seu carro? Quantas coisas você pediu durante anos que hoje fazem parte de uma terça-feira qualquer? Não porque deixaram de ser importantes, mas porque a realidade tem uma característica que a expectativa não tem. Ela vira cotidiano. A expectativa pode ser perfeito. O futuro imaginado pode ser editado. A realidade não. Na realidade existem todas as emoções. Desde cansaço, problemas, segundas-feiras, decisões, até pequenas conquistas que têm que brilhar nossos olhos. Dias maravilhosos e absolutamente comuns, inclusive depois de realizar um grande sonho. Então o problema, gente, não é desejar mais. E eu espero que você deseje mais sempre. Não é parar de buscar, muito menos diminuir sua ambição. A pergunta é outra. Que responsabilidade emocional você está colocando sobre aquilo que ainda quer conquistar? O que você espera que finalmente desapareça quando você chega lá? E o que você quer sentir? E quem você imagina ser? Porque algumas expectativas não tornam apenas o fracasso doloroso, elas tornam o sucesso insuficiente. E essa é uma percepção que eu quero deixar aqui hoje. Não cobre das suas conquistas aquilo que você nunca pediu para elas te entregarem. Celebre o que muda, reconheça o que conquistou, deseje o próximo, mas não transforme uma meta em promessa de felicidade. Porque existe algo muito perigoso em passar a vida dizendo: quando eu chegar, quando eu ganhar, quando eu conseguir. E se descobrir depois de muitas chegadas que a vida estava acontecendo durante todos esses quando. Então hoje eu quero que você olhe para alguma coisa que você já conquistou, especialmente uma daquelas que um dia pareceu muito distante, e se pergunte:
eu ainda consigo reconhecer o tamanho daquilo que eu pedi para viver? Porque crescer não deveria exigir que você banalizasse tudo que você já conquistou. E querer mais não deve impedir você de perceber que em algum momento você chegou em lugares que uma versão sua ainda está sonhando alcançar. Então agora, vai lá ler sua vida, porque ela continua acontecendo. E eu te espero no café de amanhã. Até lá!